o Zio. nosso palestrante de hoje. E ele possui graduação em nutrição pela Universidade Veiga de Almeida, mestrado e doutorado em Química Biológica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem experiência na área de nutrição clínica e esportiva, com ênfase em ciências e bioquímica de alimentos na nutrição, atuando principalmente nos seguintes temas: metabolismo redox, estresse oxidativo, lactato, fisiologia mitocondrial e exercício físico. E atualmente ele é professor e coordenador da pós-graduação em nutrição esportiva na Nutmed. Então, Gustavo, muito obrigada, falo em nome de todos, por ter aceito esse convite. O pessoal estava muito animado, as vagas se esgotaram muito rápido. Muita gente veio depois falar com a gente, falando que não conseguiu se inscrever, mas como o Gustavo autorizou, a gente vai gravar e depois publicar no YouTube. Então, Gustavo, fica à vontade para você apresentar. Você pode clicar aí no negocinho para poder apresentar os seus slides. Show. E qualquer coisa é só falar com a gente. Beleza. Bom, eu não sei se eu vou conseguir ver deixa eu ver, compartilhar uma janela aqui, vou compartilhar a palestra, né? Eu não sei se eu vou conseguir ver os dúvidas, comentários, etc. Tá vendo? A gente depois fala no final, sem problemas. A gente vai anotando aqui e depois fala no final. Vai ser melhor, porque, por exemplo, eu estou agora compartilhando com vocês aqui agora, tá todo mundo vendo aí, né? Sim, estamos. Beleza. Porque, por exemplo, vocês estão vendo a palestra, mas eu não estou vendo, nem me vendo e nem vendo vocês. Eu não consigo enxergar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu vou seguir aqui, então, vou falando, e depois, no final, a gente tira as dúvidas, tá? Porque, às vezes, é legal ter essa interação ao mesmo tempo, né? Dependendo, tem uma pergunta que, às vezes, é mais... tem a ver com o assunto, e aí, às vezes, é legal discutir. Mas, enfim... Se você preferir, eu também peço para o pessoal colocar no chat e eu falo. Não, mas vamos deixar para o final, que talvez fique melhor, porque aí, senão você vai ficar de loucura. Vamos fazer isso, a gente... Tá bom, então. Já que o Google Meet não permite a gente ver aqui, pelo menos eu não sei até hoje como eu faço isso, mas... aí deixo para o final, depois a gente faz uma boa discussão aí depois no final, tá? Bom, queria agradecer aí, inicialmente aí o pessoal pelo convite também, né? Eu lembro que isso daqui veio até com as custas do Wagner, não é isso? O Wagner, que eu acho que juntou lá o LANF, propôs essa liga acadêmica. Eu dou total apoio a todas as ligas acadêmicas, porque eu acho que durante a graduação a gente tem que buscar esse conhecimento mesmo entre os alunos mesmo, sabe? Acho que convidar os professores, convidar palestrantes, para que vocês, alunos, possam ter esse conhecimento de uma maneira até mais dinâmica, sabe? Sair um pouco da sala de aula, ter essas palestras. Eu acho que isso valoriza o curso, valoriza vocês também como formação profissional. Acho que isso é bem interessante. E aí eu lembro que na época o Wagner comentou comigo dessa palestra, já tem tempo pra caramba. Aí a Renata depois falou comigo, entrou em contato, falou, lembra lá do convite e tal, que a gente queria fazer. Aí eu falei, então vambora que a gente não tem tempo mais, a gente dá jeito, rapaz. E aí, a temática hoje foi justamente essa parte de genômica no esporte. Eu sei que o tempo aqui é extremamente curto, em 1h e 50 minutos a gente falar de genômica, uma coisa bem sucinta mesmo. Hoje a gente vai falar uma coisa mais pontual, vamos pontuar algumas coisas aqui, e aí caso depois vocês queiram se interessar por esse tema, a gente pode discutir mais. Eu trabalhei uma parte, eu vou mostrar até um artigo aí que foi do meu doutorado, que envolvia um pouco da parte de nutrigenômica e metabolismo também, né, as duas coisas em conjunto. Beleza? Bom, como é que é a Larissa? Não, a Vitória, né? Que já me apresentou aí, e não vou nem me apresentar muito aqui também, mas eu fiz aí mestrado, doutorado em bioquímica, né? Hoje eu estou coordenando a pós-graduação em nutrição esportiva, e eu também fiz uma certificação em prescrição de exames genéticos, que é um pouco até do que envolve essa parte da aula. Beleza? Bom, vamos lá. Aproveitando aí que já que é um café com LANF, eu também fiz o meu cafezinho também, para eu poder beber aqui junto com vocês também, né? Tudo bem que tá tarde para a gente beber café, inclusive eu vou falar dele na aula, né? Mais para frente, um dos genes que metaboliza bem a cafeína está envolvido com esporte também, então a gente vai falar de algumas coisas dele, tá? Então vamos lá. Eu sempre gosto de começar com esses slides daqui. A dieta na era pós-genoma. Como é que a dieta do seu avô pode afetar a sua saúde? Tá? Então, isso é para a gente poder raciocinar um pouco. Olha só isso, como é que a dieta do seu avô, há 3 gerações para trás, 2, né? Você é a terceira geração, mas
Como é que 2 gerações para trás pode estar influenciando no seu organismo? Né? Isso é uma coisa bem interessante que começou lá no século XIX e início do século XX. O pessoal começou a perceber o fracasso em algumas plantações isoladas pelo frio, né? Ou seja, nessa época, nessas regiões, os indivíduos, principalmente aqui, ó, norte da Suécia também, na década de 80, eles começaram a perceber períodos de fartura e períodos de escassez de alimentos. Ou seja, os indivíduos que moravam nessas regiões isoladas pelo frio tinham épocas do ano que eles comiam muito, tinha épocas do ano que eles não comiam nada. Entende? Então, eles começaram a perceber que isso daí tinha alguma adaptação no organismo desses indivíduos moradores dessas regiões. Tá? Aí, passado alguns tempos, né, da década de 80, 86, assim, mais ou menos, esse pesquisador, o David Barker, foi um dos caras que ficou mais relacionados, que estudou bastante sobre essa questão da fartura e escassez de alimentos, né? Ele e outros pesquisadores relataram a associação entre o ambiente intrauterino adverso, por exemplo, baixo peso ao nascer, e o aumento de riscos de doenças cardiovasculares na vida adulta. Ou seja, será que esse período de escassez e fartura de alimentos pode estar influenciando nas próximas gerações? Entende? Tanto escassez quanto fartura e ambos. Beleza? Então ele começou a fazer essas correlações. Foi aí que eles começaram a perceber que indivíduos cujos pais e avós foram expostos a períodos de falta de alimentos quando eles eram crianças, ou seja, quando seu pai ou seu avô eles eram criancinhas e ficaram com escassez de alimentos, né, a falta de alimentos, esses indivíduos viveram mais do que indivíduos cujos ancestrais haviam sido expostos a excessos de alimentos. Né? Por quê? Porque esse excesso de alimento te dá predisposição a doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, as doenças crônicas não transmissíveis de uma maneira em geral. Beleza? Foi aí que, com o advento da genética moderna, eles começaram a perceber que tinham pequenas mudanças na cromatina e no DNA que eram hereditárias. Só que essas mudanças na cromatina e DNA não envolviam alteração na sequência de bases de DNA. Ou seja, o DNA era o mesmo. Só que tinham pequenas marcas, pequenas modificações na cromatina que eram passadas para as próximas gerações e que ninguém ainda sabia o que aquilo ali influenciava no organismo. Tá? Foi aí que veio a hipótese do genótipo poupador. Lembrem disso, lá na frente eu vou até voltar a falar sobre isso. Tá? O genótipo poupador, ele mostra que o organismo ele ficou treinado a poupar em função dessa escassez de alimentos, entende? Em função dessa falta, desse período de falta de alimentos. Né? Então, isso daqui tem muito a ver com a questão da qualidade da nossa alimentação hoje em dia e também da predisposição ao surgimento de doenças ou até mesmo de saúde, tá? Enfim, mais para frente a gente vai discutir um pouco, tá? Isso daqui era só para a gente poder correlacionar o tema, ou seja, esse tema envolve não só a dieta, não só a genômica, né, ou a nutri e a genômica junto, né? Mas ele também está envolvendo um contexto muito mais amplo de regulação do nosso organismo que envolve DNA. E se envolve DNA, a gente está falando do nosso corpo inteiro. Desde o desenvolvimento, desde quando a gente era um zigoto, até ao nosso envelhecimento e a morte. Ou seja, o tempo todo o DNA está envolvido na regulação do nosso organismo. Entende? Então, isso aqui era só para a gente poder relembrar alguns conceitos, mas é claro que nutrigenômica vai ter que lembrar de genética, então eu vou aqui, ó, mostrando com essa imagem aqui, relembrando alguns conceitos básicos de genética, tá? Então, ó, lá dentro do meu núcleo, das minhas células que têm núcleo, né, que possuem núcleo, elas possuem o DNA, que é essa dupla fita, estão vendo? Dupla hélice de DNA, que aqui no meio, coloridinho, estão vendo? São as bases nitrogenadas, estão lembrados? Adenina, timina, guanina, citosina, que se ligam por pontes de hidrogênio, que fazem, assim, essa dupla hélice de DNA, beleza? E ela está armazenada dentro do núcleo. Só que o DNA ele tem um tamanho enorme. Se a gente, depois que o projeto Genoma sequenciou todo o DNA, eles descobriram que o nosso DNA ele podia ter mais ou menos 1,80 m a 2 metros de tamanho. Olha isso, olha que loucura. Olha o comprimento que pode ter um DNA. Agora você imagina como é que um DNA enorme de 1,80 m, 2 metros de altura, ele vai caber dentro de um núcleo que é microscópico. Percebem? Então, foi aí que eles começaram a identificar também quem? As histonas, que são proteínas, essas proteínas globulares, essas proteínas redondas, vermelhinhas aqui, ó. Estão vendo? A partir do momento que o DNA começa a se torcer, que ele começa a se enroscar com as histonas, ele começa a formar a minha cromatina. E aí, quando eu começo a formar a cromatina, eu estou condensando esse DNA a ponto dele caber dentro do núcleo, o tal núcleo que ele é microscópico, entende?
Então, cada vez mais esse troço vai se enovelando, vai se aglomerando, se aglomerando, se aglomerando, se aglomerando, até formar os famosos cromossomos. O que é o cromossomo? Estão vendo aqui, ó? Aqui embaixo, aquele famoso, parece uma borboletinha, né? Parece uma aranha de 4 patas só. Enfim, esse cromossomo aqui representa o DNA condensado, que a gente só consegue enxergar ele quando a gente está num processo de divisão celular, que aí o DNA ele se condensa na forma de cromossomo para poder fazer a divisão e a duplicação da célula, mitose, meiose, estão lembrados? Né? E enquanto isso, se eu não estou em divisão celular, a minha cromatina, ela fica assim, ó, aberta, ou fechada, frouxa. Eu vou até mostrar como é que pode ser essa organização da cromatina, né? E a importância do DNA é que ele armazena todo o nosso material genético. Então, todas as nossas características biológicas, toda a nossa informação biológica está armazenada aqui no DNA. Beleza? Que dentro do DNA eu possuo, olha aqui, ó, bem aqui no centro, os meus genes. O que são genes? São trechos do meu DNA que possuem uma informação biológica. Só que isso para a célula não significa grandes coisas, porque é um monte de letrinha, né? É uma sopa de letrinha, de adenina, timina, guanina e citosina. Então, esse monte de letra, a célula não entende o que significa isso. Para isso, existe toda uma maquinaria enzimática para poder fazer o processo chamado de transcrição. O que é a transcrição? É eu pegar esse gene e transcrever essa informação biológica em uma molécula de RNA mensageiro. Estão vendo a laquinha azulzinho? Esse RNA mensageiro é a que traz a mensagem biológica que está registrada naquele gene, naquele banco de dados genéticos. Ok? Então, depois que eu tenho esse RNA mensageiro, ele sai do núcleo, vem aqui, ó, para o citosol, o citoplasma da célula, e esse RNA mensageiro agora precisa ser traduzido ou translado, aqui, ó, tá vendo? Translation ou translação. É melhor traduzir isso daqui como tradução, beleza? Então, eu vou traduzir essa informação que está registrada no RNA mensageiro na forma de uma proteína. A síntese proteica ela vem daqui, dessa parte da tradução feita pelos ribossomos, entende? Então, proteína agora produzida, agora que ela está fabricada, a célula consegue entender para que serve essa proteína e para onde que ela vai, percebem? Então, a partir do momento que eu sintetizei uma proteína, eu consegui mostrar para a célula, olha, você precisa fazer essa proteína aqui, porque essa proteína aqui serve para isso, serve para isso, serve para isso. E a proteína ela tem milhares de funções, entende? Então, desde o meu DNA, desde o meu gene até a síntese proteica, eu chamo isso daqui de expressão gênica. Gravem isso, galera, porque expressão gênica é um termo muito comum, todo mundo utiliza isso. E o que contempla a expressão gênica? Eu pegar um gene, fazer a transcrição, depois a tradução desse RNA mensageiro e fazer a síntese de uma proteína. Tudo isso envolve expressão gênica. É claro que tem muitas outras etapas aí no meio do caminho, mas em síntese quer dizer isso, a expressão gênica, a definição de expressão gênica, desde a transcrição até a síntese proteica. Beleza? Ou seja, estou pegando um gene para ele poder ser transcrito, ok? Para que eu possa fazer esse processo de expressão gênica, eu preciso de uma sinalização celular. Ou seja, eu preciso de um sinal, eu preciso de um estímulo. E o exemplo aqui que a gente mais vai utilizar na aula de hoje, que é justamente o quê? Treinamento, esporte, treinamento de musculação, de corrida, que seja, qualquer tipo de prática esportiva, é um tipo de sinalização para a célula. Aqui, ó, treinamento pode ser um sinal de força, cálcio, AMP quinase, que vai estimular meu núcleo a fazer aqui, ó, toda a parte de transcrição, tradução, síntese proteica. Depois essa proteína vai sofrer modificação, degradação, regular a proliferação da célula, vai fazer diversas outras funções. Percebem? Então, eu preciso dessa sinalização. Toda célula é sensível a um tipo de sinalização celular. Entende? E o treinamento, ele entra nesse quesito. Por exemplo, eu tenho vários estímulos que regulam o processo de síntese proteica, como estímulo mecânico, mudança no balanço energético, ações de hormônios, fator de crescimento e nutrientes, e ativação de células satélites, por exemplo, porque elas que regulam a síntese das proteínas musculares, que estão envolvidas com fatores de
crescimento. Então, em resumo, ou seja, além desses 4 fatores que eu tenho aqui em cima, eu ainda tenho envolvido um processo inflamatório relacionado ao exercício físico, que é natural, todo mundo que faz exercício físico vai iniciar uma microinflamação local e tecidual no músculo esquelético, que isso sinaliza as células satélites a começarem a se modificar, a se diferenciar, para poder estimular a síntese proteica. Ou seja, percebe como é que a síntese de uma proteína ela está suscetível a diversos fatores que podem sinalizar, que podem estimular a minha célula? Pois bem, o exercício físico, a suplementação, a dieta, qualquer um desses fatores que estão relacionados aqui podem estimular a síntese de uma proteína e fazer expressão gênica, entende? Só que, como que eles conseguiram descobrir com isso? Na era das ômicas, né? Com as novas tecnologias que foram surgindo, eles começaram a entender como é que funcionava o DNA, que é aí a área da genômica, como é que funcionava o comportamento e a expressão do RNA, que é a transcriptômica, os transcritos também chamados assim, e até mesmo a proteômica, que a gente avalia a quantidade de proteínas que são expressas dentro de uma sinalização. Entende? Aí, além dessa parte, então isso só que ó, DNA, RNA e proteína, isso daqui é expressão gênica, beleza? Se a gente fosse separar aqui, ó, segregar esses caras aqui, ó, tudo isso daqui é expressão gênica. Então, dentro nas ômicas, nas ferramentas ômicas, eu consigo identificar em cada uma das etapas onde está sendo a influência da minha sinalização. Ah, mas que sinalização? Ué, vamos lá inventar um tipo de treinamento e vamos ver se isso dá sinalização para a síntese de proteína? Vamos lá tomar um suplemento para ver se isso daqui influencia na produção dessa proteína. Entende? E aí, por isso que vem a genômica, transcriptômica e proteômica. Além disso, começaram a surgir outras áreas também relacionadas às ômicas, como a própria metabolômica, que avalia os metabólitos, beleza? Ou seja, os metabólitos que participam nas vias metabólicas dos sistemas energéticos. É por isso que a expressão gênica de diversos genes envolvidos com o exercício físico tem relação com o metabolismo energético. Então não tem como, a gente vai ter que saber de bioquímica, rapaz. Bioquímica é sinistro pra cacete. Não vai ter jeito, vocês vão ter que lembrar de sistema TPCP, via glicolítica, ciclo de Krebs. Rapaz, não tem jeito, se vocês fazem nutrição, se vocês vão se formar em nutrição, se vocês já são nutricionistas e estão aqui assistindo, não tem para onde correr. Vocês vão ter que saber de bioquímica. A não ser que você vá lá para o UAN, sabe? A galera de UAN, a galera vai lá para a cozinha, né? Pessoal lá de planejamento, de produção, né? Aí pode ser que você se livre da bioquímica. Agora, se você quer qualquer outra área dentro da nutrição, você vai ter que saber de bioquímica. Não vai ter jeito, tá? Porque esses metabólitos, eles participam na regulação da sinalização que a célula está recebendo. Você imagina, eu estou mandando um sinal, eu estou mandando aqui um suplemento Ultra Power Black X, beleza? O que ele vai influenciar nos metabólitos? Como é que vai influenciar na eliminação disso lá no seu rim? Como é que o seu fígado vai metabolizar isso? Por isso que vem a metabolômica, entendem? E tem outras áreas também, tá? Existe a redoxômica, existe a atletômica, esportômica, lipidômica e várias outras por aí, que a gente pode depois até falar um pouco mais disso para frente, beleza? Enfim, quando eles fizeram toda essa análise do genoma com a genômica do DNA, né, todo o mapeamento do DNA, eles descobriram que o genoma humano tem 99,9% da sequência dos genes, eles perceberam que eram idênticos. Ou seja, 99,9% do meu DNA, do DNA de vocês, é idêntico. Todo mundo tem 99,9% idêntico. Sabe o que nos diferencia? 0,1%. E não é aquele 0,1% vagabundo, mas é aquele 0,1% que faz com que a gente tenha diferenças fenotípicas. Vocês lembram lá o que é fenótipo? Fenótipo significa minha estatura, peso, cor de pele, cor de cabelo, características físicas e por aí vai. É isso que nos diferencia um do outro. 0,1%. Gente, olha isso. Olha esse percentual. Da mesma forma que isso não só diferencia pelo fenótipo, mas nos traz também informações de suscetibilidade a doenças. Não só doenças, mas também a saúde, né? Melhora de desempenho físico, por que tem pessoas que têm um desempenho melhor do que outras em determinadas modalidades, certo?
E aí, quando eles começaram a estudar um pouco desse 0,1% que era diferente, que não era idêntico, eles começaram a perceber, então, ó, que desse 0,1% tinham variações na sequência de nucleotídeos, em grande parte, que ocorriam em apenas um único par de bases. Então, tipo assim, eu peguei eu e todo mundo aqui, uma população do Rio de Janeiro, por exemplo. Vamos lá mapear o genoma da população do Rio de Janeiro. Eles começaram a perceber que o mesmo gene podia ter uma alteração, uma variação em um único par de base nitrogenada. Ou seja, onde era para ter uma citosina, tem uma guanina. Onde era para ter uma adenina, tinha uma citosina. Onde era para ter guanina, tinha timina. Enfim. E eles chamaram isso de polimorfismos de nucleotídeo único. Um único par de base nitrogenada, uma única base nitrogenada foi trocada por outra. Enfim, de acordo com... isso é um processo evolutivo das gerações que vão surgindo. Entende? Olha aqui esse exemplo, então. Eu tenho aqui um gene, beleza? Que esse aqui é o genótipo comum. Era para ser adenina com timina. Vai me dar essa proteína. Vai ser expresso esse gene que vai produzir essa proteína daqui. Beleza? O que seria uma variante genotípica? O que seria um polimorfismo, por exemplo? Uma variável, uma variação. Aqui, ó. Agora é guanina-citosina. Isso daqui é um sítio de polimorfismo. Ok? Estão vendo que todas as outras letras são iguais? AT, AT, CG, TA. Estão vendo aqui, ó? Todas elas aqui, ó, as outras que estão aqui do lado são iguais. Somente esse nucleotídeo que foi trocado de adenina-timina por guanina-citosina. Ah, mas isso representa grandes diferenças? Olha aqui, a proteína era para ser assim. Aqui agora a proteína apareceu com um aminoácido diferente, numa posição diferente, numa forma diferente, numa estrutura diferente. Bastou uma letra no DNA, no gene, estar diferente, que a expressão desse gene vai ser diferente, vai ter uma proteína diferente. Ah, mas o que isso pode dar? Sei lá. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, se eu não tenho mutação, beleza, era para ser uma serina. Show de bola. Peguei aqui, ó, transcrição, tradução, síntese proteica. Pronto, produzi uma proteína com uma serina aqui. Isso aqui é a proteína original, era para ser assim. Aí teve uma troca aqui, ó, de citosina por guanina, trocou por uma timina-adenina. Estão vendo aqui? Troquei aqui o códon, troquei o aminoácido. Era para ser serina, agora eu tenho uma leucina. E aí? Pronto, você tem uma proteína diferente. Que ela pode ter uma série de reações diferentes. Entende? Ou mutação sem sentido. Por exemplo, eu tenho um códon que sinaliza o stop códon. Ou seja, eu sinalizo o término prematuro na tradução, o término prematuro da síntese de uma proteína. Significa que a proteína vai ficar faltando um pedaço dela. Ou o chamado mutação silenciosa. Tá vendo aqui uma serina? Era para ser uma serina, manteve uma serina aqui também, só que essa serina daqui pode representar uma alteração, como pode não representar, porque é a chamada mutação silenciosa. Entende? Então vai depender muito do metabolismo do indivíduo. Então, qual é a grande característica dos polimorfismos? Eles têm que acontecer em pelo menos 1% da população. Entende? Essa é uma grande diferença. Porque se você olhar assim, friamente, parece uma mutação, né? Parece que é um mutante. E realmente é um mutante. O polimorfismo é uma mutação. Só que a diferença é que essa mutação do polimorfismo, ela tem uma incidência maior, ela acontece em mais de 1% da população e está mais envolvido com doenças metabólicas. Obesidade, diabetes, cardiopatia, hipertensão e por aí vai. Entende? Tá mais relacionado à saúde e doença. E não necessariamente aquele mutante, sabe? Aquele cara que tem uma doença genética, que tem uma hipercolesterolemia familiar, aquele cara que tem uma anemia falciforme, ou seja, que não tem mais jeito, sabe? O cara tem doença genética e não tem como mudar. Entende? Então, tem essa pequena diferença entre um e outro, tá? E de onde que vem esses polimorfismos? Olha aqui. Herança genética, galera. Vem lá da herança. Lembram lá de azão-azinho? Olha aqui, rapaz, isso daqui eu botei aqui só para poder fritar o cérebro de vocês, para vocês lembrarem que genética tem azão-azinho, que genética tem locogênico, que é o quê? O local onde se apresenta um gene. Então, por exemplo, eu tenho aqui um cromossomo, que nesses cromossomos que nós temos, os 46 cromossomos que estão presentes no nosso núcleo, né, cada cromossomo tem um local de um gene. E isso foi mapeado, isso já foi
classificado, e nesse gene é que apresentam as variações, entende? E podem ter variações alternativas, como dominantes e recessivas, que são chamados os alelos, formas alternativas de um mesmo gene. Entende? Entende por que a gente tem cor de olhos diferente? Entende por que a gente tem tonalidade de pele diferente? Entende por que a gente tem cor de cabelo diferente? Entende por que tem gente que metaboliza rápido a cafeína e tem gente que metaboliza mal a cafeína? Entende por que a gente tem gente que metaboliza bem ou mal o álcool, por exemplo? Porque a gente tem alelos diferentes. Temos alelos dominantes e recessivos e a combinação deles. Como assim a combinação deles? Ué, teu pai te mandou um alelo, tua mãe te mandou um alelo, você é a combinação do alelo do teu pai e da tua mãe. A combinação deles é o que dá. Deixa eu ver se eu botei aqui. Não botei. O homozigoto recessivo, homozigoto dominante. Estão vendo aqui? Ó, tem uma combinação. Olha, pode ser homozigoto dominante, homozigoto recessivo ou heterozigoto. Então, essa combinação é o que mostra para a gente o chamado caráter observável, que é o fenótipo. O que a gente enxerga, a característica que a gente identifica é o fenótipo, que é baseado em um genótipo, dominante ou recessivo. Perceberam? Essa combinação dos genes, combinação dos alelos, melhor dizendo. Tá? Então, essa herança genética está vindo lá. Ó. O genótipo é a constituição genética individual, 99,9%. Agora, dentro desse 0,1% é que a gente inclui o fenótipo, que é o caráter observável. E dentro desse 0,1%, aqui que eu vou chamar a atenção disso aqui para vocês. 0,1% é o que mostra as variações, é onde eu tenho as variações. Seja mutação, que é rara, são doenças monogênicas, ou polimorfismo, que tem uma frequência maior. Estão vendo aqui, ó, mais de 1% e está muito relacionado a doenças multifatoriais, como doenças crônicas. Exemplos, doenças monogênicas. Estão vendo aqui, ó, hemofilia, fenilcetonúria, anemia falciforme, Tay-Sachs, hipercolesterolemia familiar. São chamados de distúrbios mendelianos. Por quê? São doenças que estão envolvidas com a genética, com gene, com DNA, não tem como mais corrigir. Então, você tem aquele problema, você tem aquela mutação, ela não corrige. Entende? Só que os polimorfismos estão associados a doenças multifatoriais. Por quê? Tem uma combinação de influência do fator ambiental relacionada à mutação em genes múltiplos, ou seja, os polimorfismos. Entende? São mutações que não afetam o organismo como um todo, mas podem dar maior predisposição ou suscetibilidade a diabetes, a obesidade, câncer, hipertensão, cardiopatia, Alzheimer, todas essas. Entende? Então tem uma pequena diferençazinha, mas para vocês poderem, para ficar mais claro, a diferença está no percentual. Olha só, focar nisso aqui. Uma mutação rara, né, ela tem menos de 1% de ocorrência. Um polimorfismo pode ter em mais de 1% da população. Beleza? Isso aqui é só para poder ter essa diferença, tá? Mas e o que é importante destacar nisso? O fator epigenético. A epigenética é o que a gente chama de união entre a genética e o desenvolvimento, né? Ela foi postulada por esse cara aqui, esse coroa aqui do cachimbinho aqui, que é o Conrad Waddington, né? Esse cara mostrou o quê? A união entre a genética e o desenvolvimento, e dizia que mudanças na expressão gênica ou em um fenótipo, ou seja, mudança numa característica, que são potencialmente herdados para as próximas gerações, sem alteração da sequência de bases de DNA. Então, ele mostrou que existiam pequenas marcas epigenéticas, que a gente hoje em dia chama assim, né, de marcas epigenéticas, que ficavam no DNA a ponto de afetar a expressão dos genes. E quando afetava a expressão dos genes, eu estou afetando o fenótipo, a característica do indivíduo. Principalmente quando você está suscetível à exposição do meio ambiente, né? Suscetível a uma sinalização específica. Por exemplo, treinamento, dieta e por aí vai. E a gente vai falar de alguns deles, tá? Existem, vários processos moleculares que modificam a epigenética, tá? Eles alteram a estrutura da cromatina e alteram a expressão gênica. Existem, assim, acho que para mais de 20 tipos de mecanismos moleculares que não dá para a gente falar deles aqui, tá? Eu citei 3 aqui agora. Moléculas de RNA, metilação do DNA
e modificação das histonas, beleza? Desses três eu vou dar destaque para modificação das histonas. Lembra lá que as histonas, estão vendo aqui, ó, proteína histona. É aquela proteína que segura o DNA, que enrosca, ó, deixa eu pegar meu DNA aqui, ó. É aquela proteína, minha mão, ó, fica segurando o DNA assim, ó, enroscado nela. Então, o DNA preso nas histonas, eu não consigo expressar os genes deles. Estão vendo? Eles estão todos presos. Entende? Agora, a partir do momento que eu tenho um dos processos de modificação de histonas, como acetilação, que nem eu coloquei aqui nesse exemplo para vocês, essa acetilação enfraquece a interação. Aí ele abre os bracinhos, que nem está na imagem aí, e esse DNA começa a ficar um pouco mais frouxo. Se ele fica frouxo, olha aqui, olha o DNA livre. Se esse DNA está livre, eu posso expressar esse gene e assim produzir uma proteína que está exatamente localizada nessa histona, entende? Que é exatamente isso aqui, ó, os bracinhos ficam tudo para os altos, assim, ó, tudo fraco, entende? A interação fica mais fraca, entende? Só que assim, eu citei a acetilação porque a acetilação é um dos grupos mais conhecidos e famosos estudados, mas pode ser uma metila, pode ser um fosfato, uma ubiquitina, entende? Eu posso ter vários tipos de modificação, mas o mais famoso é a acetilação de histonas e eu vou dar um destaque para eles, entende? Por quê? Olha aqui, ó, como é que eu modifico. Estão vendo aqui, ó? Olha o nome dessa enzima aqui, histona-acetiltransferase. Olha o nome bem sugestivo, galera. Transfere acetil para histona. Então, a histona fica acetilada, que é isso daqui, ó, o processo de acetilação. Estão vendo? Tem uma enzima que faz isso, que é essa HAT, que está aqui descrita para vocês. Aí eu deixo o meu DNA na forma de eucromatina. Estão vendo que ela está mais frouxa, as histonas assim, mais descondensadas? Então, esse gene aqui pode ser transcrito, esse gene pode ser transcrito, esse gene pode ser expresso, e por aí vai. Agora, se eu tenho uma HDAC, uma histona deacetilase, ela deacetila, ela retira o grupamento acetil. Tirou o grupamento acetil, ela fica juntinha, fica condensada, chamada de heterocromatina, beleza? Eu gosto de dar destaque para isso daqui, porque isso daqui é importante, tá? Porque as modificações da cromatina são influenciadas pela dieta, pelo exercício, pela sinalização, pelo composto bioativo que você está comendo, e por aí vai, beleza? Essas enzimas, né, HDAC e HAT, show? Então, aqui, ó, outro exemplo também, ó, ela condensada, ela descondensada. Olha aqui um monte de acetil aqui ligado, ó. Um monte de acetilação. Quanto mais acetilado, mais ela está envolvida com a formação de eucromatina, mais está envolvido com a expressão dos genes. Beleza? Então, nitidamente, o que a gente tem é o quê? A interação do genoma com fatores ambientais. Fato. Galera, se você já tem uma genética, entre aspas, ruim, e o seu fator ambiental, você estimula essa genética ruim, o seu fenótipo é só o reflexo do que você está estimulando no seu. Vamos pensar aí. Fator ambiental, dieta, exercício, poluição, droga, medicamento, o que mais? Enfim, raios ultravioletas, tudo isso são fatores ambientais que estão influenciando o nosso genoma, estresse e por aí vai. Só que existe um fator aí que está envolvido nisso tudo, que é o epigenoma, a epigenética, o padrão de modificação da cromatina no organismo. Significa o quê? Que se eu tenho uma epigenética que regula o meu genoma, ou o meu genoma influencia no epigenoma, o meu fenótipo pode ser diferente mediante um fator ambiental positivo, digamos assim. Exemplo, meu pai é obeso, minha família tem diabetes, eu estou cheio de problema, então eu herdei essa genética ruim. Beleza, por mais que você tenha um genoma ruim, vou botar aqui, ó, cruzando ele, você ainda tem um fator ambiental associado ao epigenoma, a epigenética, que vai influenciar no seu fenótipo diferente, se você fizer alguma coisa diferente do seu genoma. Entende? Por mais que você tenha predisposição à obesidade, diabetes, etc., por aí vai,
você consegue controlar e regular isso pelos fatores ambientais e a epigenética, entende? Então, o que é o fenótipo? Complexa interação entre genoma e epigenoma, considerada a carga genética herdada dos ancestrais e que é transmitida ao longo das gerações. E aí, volto a dizer aquela coisa que o Barker falou, que a exposição precoce a fatores ambientais prejudiciais desde a vida intrauterina, olha isso, galera, desde a vida intrauterina, desde a barriga da tua mãe, tu tá recebendo estímulos ambientais. Óbvio, né? Porque você tá dentro da barriga da tua mãe. Quem é que tá alimentando o feto lá? Quem é que tá mandando estresse pro feto? Quem é que tá mantendo aquele feto vivo? É a mãe. Então, por isso que desde a vida uterina, né, esses fatores ambientais podem influenciar a sua saúde. E isso te trazer maior suscetibilidade a doenças crônicas não transmissíveis. Isso é bem sério. Entende? Assim como saúde também, tá? Vamos não esquecer a parte da saúde. Entende? E quais fatores ambientais são nítidos e que a gente mais vai discutir, que a gente sempre discute dentro da nutrição? Galera, dieta e exercício. Né? A gente sempre fala assim, tem que comer melhor e praticar exercício físico, né? Assim, ah, não, vamos comer melhor e fazer exercício físico. Isso é mole falar, né? Quero ver fazer. Mas dá para fazer. Basta a gente ter hábito, basta criar o hábito. Então vamos falar um pouquinho desses fatores ambientais. Por exemplo, fator ambiental aqui de dieta. A gente está constantemente suscetível a estresse oxidativo e inflamação, tá? Isso é normal, natural. Todo mundo tem um estresse oxidativo, todo mundo tem uma inflamação. Seja por exercício físico, né? Seja por medicamento, seja por assistir uma palestra de nutrigenômica às 6 horas da noite numa quarta-feira, véspera de feriado, né? Tipo, isso tudo estressa. Isso tudo estressa. A galera tá como? Fritando o cérebro nessa hora. Isso gera estresse oxidativo, tá? E esse estresse oxidativo gera uma reprogramação epigenética na expressão gênica do meu organismo. Para quê? Para se adaptar. O tempo todo a gente está suscetível a sinalizações para adaptação do nosso organismo, das nossas células. Aí que entra um fator ambiental positivo, no caso, da dieta, que é o quê? Com a presença de compostos bioativos na nossa dieta. Epigalocatequina, resveratrol, genisteína, curcumina, isotioceanato e também a vitamina D, botei ela aqui destacada também, que também, regula uma série de genes. Todos eles a gente já sabe que tem resultados positivos, né, de efeitos positivos, antioxidantes, imunomodulação, osteoporose, mas eles interferem nas enzimas de metilação de DNA, acetilação de estonas e deacetilação de estonas, que é aquelas que eu mostrei para vocês, sabe, de eucromatina e heterocromatina. E isso ajuda a modular respostas inflamatórias e ajuda a regular oncogenes. Ou seja, genes supressores de tumor estão também trabalhando mais, até porque previne surgimento de câncer, entende? Então tem efeito bem positivo aí no fator dieta, tá? Por exemplo, vou até mostrar para vocês aqui como que a nutrição ela interage com o gene. Esse artigo daqui, até de 2016, inclusive, foi um artigo bem interessante, que ele mostrou que vários nutrientes regulam a expressão gênica e ativam genes no metabolismo. O que eles concluíram nesse trabalho daqui? Que 90% da acetilação de estonas, ou seja, ativação de genes, são derivados dos carbonos de ácidos graxos, mesmo na presença de glicose. Ou seja, lembram lá que lipídio, olha aqui no desenho, lipídio, libera muito acetil-CoA por causa da beta-oxidação, tô lembrado lá, metabolismo, galera, lembra de metabolismo? A beta-oxidação libera muito acetil-CoA, então por isso que ela faz muita acetilação de estonas. Isso significa o quê? Por exemplo, se eu estimular muito mais o metabolismo de lipídio, eu posso ter uma acetilação de estonas em genes que estão envolvidos com o metabolismo de endurance. Por quê? Porque o cara vai ter maior resistência. O cara vai criar uma maior beta-oxidação, ele vai estar estimulando enzimas que fazem parte da beta-oxidação por causa da acetilação dos lipídios. Entende? Então percebe como é que a nutrição, até mesmo a própria ingestão do lipídio, né? Pensando por esse lado, esse artigo aqui, inclusive, foi um dos artigos que eu usei como base para a minha tese de doutorado. Que esse daqui foi o artigo lá do doutorado. Que a gente resolveu fazer um modelo de programação metabólica. Pô, peraí, se 60% das variações do peso humano no nascimento resultam no ambiente intrauterino, e se a gente modificar a dieta desse ambiente intrauterino? Será que a dieta materna pode influenciar no organismo do feto?
Entende? Porque, ó, genética é 20%, 20% do pai e 20% da mãe, mas 60% é fator ambiental. Ou seja, dieta e exercício influenciam também no desenvolvimento do organismo. Percebe? E aí, nesse trabalho aqui, eu vou tentar resumir ele, óbvio, porque a gente não tem tempo, eu já estou até 6h40 já, mas vou tentar mostrar para vocês aqui rapidamente como é que foi esse trabalho. Pensando por esse lado que o lipídio regula a acetilação de estonas, o que a gente fez? Vamos fazer modificação na dieta materna durante gestação e lactação, no modelo animal, e vamos trocar a dieta trans, lembra lá que dieta trans é ruim pra cacete, infarto, etc., por 2 substitutos que no mercado estão surgindo. Quais são os substitutos de gordura trans que estão aparecendo nos produtos industrializados? Óleo de palma, vocês já devem ter visto isso talvez em alguns rótulos, né, na lista lá de alguns produtos, e também a gordura interesterificada, que é uma gordura que está vindo aí como alternativa, mas que parece ser tão ruim quanto, depois a gente vai ver isso. Tá? E aí, o que a gente teve de conclusão nisso? Né? Aliás, o que a gente fez com essas gorduras? A gente administrou nas gestantes e lactantes, digamos assim, ou seja, durante o período de gestação e lactação, os camundongos, né, fêmeas, receberam essas dietas. Só que a prole, os filhotes, não receberam dieta experimental. Os filhotes receberam dieta controle, dieta com óleo de soja. E aí, lá no final disso, a gente foi analisar. O que a gente achou como conclusão? Que o consumo de gordura trans e gordura interesterificada durante gestação e lactação pode levar a prole, os filhotes machos, ao aumento da glicemia e aumento do triglicerídeo sanguíneo, da hipertrigliceridemia. Ou seja, isso daqui é fator de risco para diabetes mellitus tipo 2 e isso aqui é fator de risco para dislipidemias. Ou seja, maior predisposição a doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, o próprio metabolismo da célula hepática, que isso daqui foi no fígado, a célula hepática dos filhotes tem uma alteração no metabolismo energético com aumento de produção de espécies reativas de oxigênio e diminuição da homeostase de cálcio mitocondrial, que a gente pode até ver aqui por esse gráfico. Olha aqui, ó. Estão vendo esse gráfico daqui? Estão vendo que essa linha cinza, ela sobe bastante? Sabe o que significa isso daqui? As mães que comeram dieta interesterificada. Alta produção de espécies reativas de oxigênio nas mães que se alimentaram, aliás, alta espécie reativa de oxigênio na prole, cujas mães se alimentaram de gordura interesterificada. Significa o quê? Que desde a vida intrauterina você está regulando o metabolismo dos seus filhos. Aí, mulheres, mulherada, que está querendo engravidar, que já engravidou. Tá vendo? Vocês são responsáveis por isso, rapaz. Tá aí, ó. Mais uma responsabilidade por vocês. A dieta que vocês comem durante gestação e lactação. E, gente, gordura interesterificada tá ficando tão ruim quanto. Esquece esse troço. O troço é podre pra caramba. Nessa tabela daqui de baixo, ó, se vocês forem observar, olha aqui o grupo interesterificado. O valor deu 8,2 aqui. Estão vendo aqui? Que eu destaquei aqui para vocês. É quase que o dobro do controle. Olha o controle, é 4,4. Praticamente o dobro, se a gente for analisar, de produção de espécie reativa de oxigênio, que aumenta o estresse oxidativo dentro do fígado. Perceberam isso? Então, isso é muito importante, principalmente nesse período. Por isso que eu gosto de mostrar essa imagem. Entende por que a dieta do seu avô está influenciando a sua saúde? Porque a mãe é a primeira geração, a sua avó. Aí o feto, que é a segunda geração, é os seus pais. Ou melhor, a sua mãe, né? Aqui é a sua avó. Aqui é sua mãe. Ih, saiu tudo errado aqui. E aqui é o filho, você. Você é o filho, entende? Que são o quê? As células germinativas, a terceira geração. Você entende como é que é uma cascata de consequências que pode influenciar várias outras gerações? Entende o ciclo vicioso de uma dieta ruim? Entende o ciclo vicioso de uma família de obesos? Por que a família de obesos é obesos e propaga a obesidade? A obesidade é propagada não só por uma questão ambiental, mas também uma questão genética. Entende? Por isso, as 3 gerações, por isso a hipótese do genótipo poupador, que eu mostrei lá num dos primeiros slides. Perceberam isso? Então, isso é bem importante, como é que o fator ambiental está regulando a programação fetal, a programação do metabolismo energético. Entende? Isso é muito legal, esse modelo é sensacional, esse modelo que a gente trabalhou aqui no doutorado, gente. E outro fator ambiental, agora sim a gente vai começar a falar de exercício, porque é mais um fator ambiental que está modificando a expressão de genes.
Por quê? Exercício físico gera gasto energético. Se muda o metabolismo, está mudando a sinalização. Se muda a sinalização, afeta a expressão de genes lá no núcleo. Entende? Então, ó, eu peguei alguns exemplos, alguns dados. Ó. Única seção de ciclo ergômetro não altera a expressão gênica. Ou seja, é o famoso peladeiro de final de semana. Sabe aquele cara que vai fazer um dia de exercício físico? Aquilo ali não afeta significativamente a expressão dos genes. Agora, com 9 dias de treinamento, já é suficiente para, por exemplo, você aumentar a expressão gênica de transportadores de gordura. Esses caras aqui, ó, FAT, CD36 e CPT1. Por exemplo, o protocolo HIIT aumenta a translocação de GLUT4, aumenta a presença do GLUT4 na membrana, captação de glicose, melhora o controle da diabetes, por exemplo, né? E outra, olha como é que a dieta e exercícios estão relacionados. Diferenças no índice glicêmico da refeição pós-treino, pós-exercício, né? Que a galera tanto se preocupa com pós-exercício, né? São suficientes para alterar o metabolismo lipídico. Por exemplo, você está fazendo bicicleta, 1 hora, 75% do VO2. Significa o quê? Longa duração, 1 hora, aeróbico, a 75% é moderado alto, intensidade. Se você faz uma refeição de alto índice glicêmico, você tem menor produção de RNA mensageiro do FAT CD36, que é o transportador de lipídio. Significa o quê? Comer o carboidrato de alto índice glicêmico pós-treino aeróbico, você corta a lipólise, você corta o transporte de ácido graxo para a mitocôndria, você corta o transporte de ácido graxo para dentro da célula para você oxidar eles. Então, se o seu objetivo foi emagrecimento, por exemplo, tu está cortando o emagrecimento comendo alto índice glicêmico. Sabe aquela galera que adora ter uma justificativa para tomar o milkshake do Bob's depois do treino? Pô, aí, tá vendo? A galera adora uma desculpa dessa, não é mesmo? Então, muita atenção com relação a isso. Esse foi um trabalho, inclusive, que eu fiz no mestrado também. Eu trabalhei com HIIT no mestrado também. E foi uma das coisas que a gente observou. Aumenta a fosforilação oxidativa, aumenta a síntese de ATP e a sinalização redox só de ter praticado HIIT. Só de ter praticado HIIT, você aumenta a expressão desses transportadores. E principalmente de proteínas do metabolismo energético. A mitocôndria ela fica mais energética. Inclusive, praticando HIIT, por exemplo, que é econômico no tempo, né? Que depois a gente pode dar uma aula de HIIT aí, que falta muito tempo para a gente poder falar isso. Então, o exercício físico causa uma adaptação na expressão gênica a longo prazo. Vocês estão vendo aqui, ó? Isso daqui é o eixo de performance, né? Que é representado aqui por esse aumento do RNA mensageiro. Essa linha cinza aqui, esse pico cinza aqui é o RNA mensageiro, isso daqui, ó, né, representa o RNA mensageiro. E essa linha reta aqui que está subindo representa a performance. Então, olha só, a partir do momento que eu tenho exercício, eu diminuo a questão da minha performance. Aí, quando eu recupero, o momento de recuperação, estão vendo que é esse delta aqui? A minha recuperação ela sempre é superior ao anterior. A performance que eu tinha antes. Porque o exercício induz adaptação para um novo patamar, entende? Então, por isso que vai ter nessa escadinha. Ó, eu tinha essa performance, agora eu vim para essa performance, fiz outro exercício, aumentei minha performance. Dei outro estímulo, aumentei minha performance. Dei outro estímulo, recuperei, aumentei performance, entende? O aumento da performance ela é progressiva em função da adaptação da expressão dos genes envolvidos no exercício. E é uma coisa prolongada. Olha só, em segundos que você fez o exercício, você já tem a sinalização primária. Aí vai passando alguns minutos, algumas horas, alguns dias, você vai tendo a cascata de sinalização, vai aumentando a transcrição e tradução até chegar na síntese proteica. Percebe como é que a síntese proteica ela demora? Ela demora, galera, não é uma coisa instantânea. Ai, fiz um exercício, pronto, tá pago. Um dia de exercício físico tá pago? Minha filha, tu tem muita coisa para tu pagar para trás. Coisas que tu deixou lá para trás, que tu comeu para cacete, aquele podrão que tu comeu. Você tem muita coisa para pagar para frente, porque demora. Olha que linha do tempo. Que eu sempre gosto de dizer aqui, ó. O RNA mensageiro, ele é pontual, beleza. Olha aqui, ó. RNA mensageiro aumenta pra cacete em questão de algumas horas, alguns dias. O RNA mensageiro. Mas o conteúdo de proteína, a função enzimática, ela demora, galera, meses para você desenvolver uma
performance, um metabolismo muscular adaptado. Para você chegar nesse nível, você precisa de meses de treinamento, entende? Para que o corpo se adapte à expressão dos genes que estão envolvidos com performance, entende? Então, a adaptação ela começa a nível molecular, chega a um nível celular, para depois chegar a um nível fisiológico. Aí sim, quando você começa a melhorar a sua fisiologia corporal, você tem melhora no rendimento, você tem melhora na performance. E outra aqui, semanas e meses. Galera, princípio da continuidade da fisiologia do exercício. Tem que ter continuidade na prática desse exercício, senão você tá lascado, meu filho. Né? Como diria lá o famoso Gil, o Brasil tá lascado, não é mesmo? Ixi, Maria. Então, a nutrigenômica com exercício, ela tem uma resposta heterogênea. Não adianta estabelecer padrão. Não existem múltiplos fatores que influenciam além da genética. Entende? Tudo bem, você tem uma genética de predisposição, mas você tem todo um ambiente que regula isso. Então, o aumento ou redução da expressão de gênicos pode ser induzido pelo exercício físico agudo, que promove alterações no metabolismo pós-exercício. Por mais que a predisposição genética só se torna evidente com o estímulo específico. Ou seja, quando que a gente consegue identificar isso? Quando você chega, pega um cara lá, aquele garotinho novinho, adolescente, bota todo mundo para fazer corrida de 100 metros rasos. Você pega um garoto lá que correu pra cacete com 100 metros rasos. Pronto, aquilo ali pode ser, por exemplo, uma predisposição genética para um exercício que foi praticado especificamente para a velocidade. Mas se você pega os outros meninos e bota para fazer uma maratona, por exemplo, pode ter uns que vão se dar bem e talvez esse garoto dos 100 metros rasos não se dê bem, entende? Então, a predisposição genética, quando você tem um estímulo específico para aquele gene, você tem benefícios proeminentes, você tem benefícios significativos, você está juntando a genética com o estímulo específico, beleza? Ou seja, nutrição relacionado aos genes, à predisposição genética que você tem, ela pode influenciar diretamente na capacidade de praticar uma modalidade de atividade física. Ou se você vai ficar lá na academiazinha, de boa, relax, tranquilão, fazendo ali o step, o jumpzinho, tudo super tranquilo. Ou se você vai ser um atleta de ponta, que nem está aqui nessa foto. Entende? Então tem uma conexão, tem uma ligação com todos isso. Genética, nutrição e atividade física, esses três estão correlacionados, entende? Por exemplo, treinamento de força, tá? Peguei essa figura muito interessante, que está envolvida lá na parte do livro de genômica nutricional, inclusive. Aqui, ó, se eu tenho exercício de força, que é a minha sinalização, olha aqui o raiozinho, tá vendo? Esse raiozinho aqui manda a sinalização, né? Com ingestão de proteína antes, durante, depois, aqui, ó, ingestão ou não, mais exercício físico, você aumenta a captação de aminoácido e glicose para dentro do músculo, que aumenta a atividade enzimática. Show! Normal, né? Seu músculo precisa de metabolismo energético. Só que o exercício físico, ele manda uma sinalização de um monte de mediadores químicos, como insulina, IGF-1, testosterona, GH, citocina, cortisol. Tudo isso está influenciando aqui, ó, o seu genoma, a sua genética muscular, que vai aumentar a expressão de genes, aumentar a síntese proteica e diminuir a degradação. Consequentemente, você tem aumento da síntese proteica muscular. Isso é um efeito agudo. Agudo. Só de você fazer um dia de musculação, você já tem aumento da síntese proteica muscular por esse estímulo. A diferença é que ele é pontual, é agudo. Conforme você tem o treinamento, a continuidade, o treinamento crônico, esse aumento de proteína muscular gera um aumento significativo na hipertrofia muscular, aumento da massa magra, consequentemente aumento de força e desempenho. Ou seja, respostas agudas repetidas mostra para mim os efeitos do treinamento crônico, que é muitas das vezes o objetivo, né? Por isso que tem que ter a continuidade no treinamento, beleza? Da mesma forma, exercícios de resistência, que pela sinalização do cálcio, estão lembrados que quando você começa a fazer uma corrida, uma maratona, você libera cálcio, você precisa fazer a quitina e miosina, né? Esse cálcio estimula cálcio-calmodulina, esse CAMK, que regula a modificação de estonas de acetilases, então inibe a deacetilação. Tá? Ela é reduzida no músculo. Se ela é reduzida no músculo, ela permanece acetilada. Cálcio-calmodulina estimulando a acetilação de estonas, deixa o DNA exposto. Que DNA que ele deixa exposto? O DNA para a sinalização da
PGC1-alfa. Galera, grava isso. PGC1-alfa está diretamente relacionado com biogênese mitocondrial. Pensa, quanto mais mitocôndria num exercício de resistência, melhor para a performance do indivíduo. Entende? Justamente porque você mandou a sinalização do exercício físico. Que ele vai resistir muito mais a performance, né? Ele vai ter um tempo de resistência maior, ele vai demorar mais para ter a fadiga, ou seja, vai propagar mais o exercício físico dele. Entende? Então, PGC1-alfa é um fator de transcrição chave para o desenvolvimento de mitocôndria. A densidade mitocondrial aumenta com o treinamento de endurance. Isso é natural. Todo mundo, mas isso é óbvio. Ok, qual é o caminho? Qual é o mecanismo? Entende? O mecanismo está justamente aí. A gente tem que sempre buscar aqueles artigos que influenciam, por exemplo, em PGC1-alfa, se esse for o objetivo. Por quê? Mais PGC1-alfa, mais mitocôndria. Mais mitocôndria, a gente está falando de quê? Oxidação de gordura, efeito antioxidante, biogênese mitocondrial, que nem está escrito aqui, e também utilização melhor da glicose. Você estimula o metabolismo energético. Percebe? Uma estratégia para isso é a restrição de carboidrato. Olha aqui, ó, Carbohydrate Restriction aqui em cima. Por quê? Um pouco menos de carboidrato, uma dieta low carb, tanto falada, né? Você sinaliza uma menor reserva de glicogênio. Menos glicogênio sinaliza a MP quinase. E a MP quinase, que é uma quinase de catabolismo, vai estimular a PGC1-alfa para poder fazer aumentar a beta-oxidação. Ou seja, você está otimizando o metabolismo energético do seu organismo, que está influenciando o DNA. Olha aqui o núcleo. Estão vendo aqui? Isso aqui é meu DNA, essa coisa roxa aqui. Ou seja, aumento da flexibilidade metabólica. Você otimiza o uso das suas reservas energéticas. E da mesma... Aqui, ó. A MPK, ela é extremamente importante no catabolismo, porque também o exercício físico, a própria MPK estimulada pelo exercício físico, aumenta a expressão de irisina, que é a contração muscular estimula, né? Que irisina, não sei se vocês já viram, ela tem uma ação direta no músculo por ativação da MPK. Ou seja, exercício físico gera balanço energético negativo. Ativa a MP quinase. A MP quinase estimula irisina. Irisina estimula o quê? Uma série de adaptações no seu organismo. Irisina funciona como um regulador metabólico, que é causado pelo exercício físico. Por exemplo, o próprio exercício com a ação da irisina molecular vai ajudar menor risco de fratura, menor chance de doenças degenerativas, menor chance de diabetes mellitus tipo 2 e menor resistência à insulina, menor obesidade. Mas o exercício físico todo mundo sabia disso. Ok, mas irisina, como é que era o caminho? Como é que era o metabolismo? Entende? A irisina está sinalizando lá para dentro do teu núcleo que você tem que fazer mais mitocôndria para uma sinalização energética. Então, você está gastando tanta energia que você precisa de mais mitocôndria. Por isso que a gente tem prevenção de doenças crônicas não transmissíveis pelo exercício físico. Entende? A tua célula muscular, o seu organismo está se adaptando a não ter isso daqui, não ter esses efeitos prejudiciais da dieta ocidental, do excesso de alimentos, da obesidade, por exemplo. Entende? Por uma série de mecanismos, tá? Mas isso é só um treinamento de endurance? Não, treinamento de força se beneficia com isso também. A sinalização da dieta, proteína, carboidrato, também sinaliza mTOR, que também vai sinalizar síntese proteica, expressão gênica. O próprio exercício de alta intensidade, o HIIT, né? Temos aqui o aumento do GH, já aumenta o treinamento de força ou então a recuperação pós-treino. Gente, pós-treino de endurance também é importante ter lá, ó, proteína e carboidrato. Hashtag frango batata doce para todo mundo. Não é só a galera dos marombeiros, não, né? Então, tem que dar proteína, tem que dar carboidrato. DNA, por exemplo, para a expressão de genes do GLUT4, né? Por quê? Carboidrato com insulina, insulina sinaliza anabolismo. Para ter anabolismo precisa captar glicose. Para captar glicose precisa de GLUT4. Se ligaram? Então, tem que ter isso tudo relacionado. Ou seja, genômica nutricional correlaciona tudo isso. Nutrigenética, nutrigenômica e epigenômica nutricional. Que envolve uma série de áreas de estudo, galera. Não tem jeito. É uma série de áreas de estudo que vocês vão ter que cair dentro, de bioquímica, patologia, fisiologia, tá? É uma ampla área. Isso daqui é coisa pra caramba. Já tô até estourando meu tempo justamente porque não dá pra falar disso tudo. É coisa pra caramba, cara. Mas, enfim, estudando a gente consegue chegar lá. O que significa, então, a genômica nutricional? Interação de nutrientes com genes, ou nutrigenômica, né? A gente pode chamar assim também, né? E como que a interação do nutriente com o gene
pode influenciar no risco de desenvolvimento de doenças ou até mesmo uma condição de saúde. Também tem um lado benéfico disso também, tá? Então, aqui, ó, só para mostrar para vocês, isso aqui é uma definição, né, de nutrigenômica, ou seja, o efeito da dieta no genoma, e a nutrigenética é a interação dessas variações genotípicas, tipo polimorfismos, como que esse polimorfismo influencia no metabolismo de determinados nutrientes que eu estou ingerindo, entende? Tipo aquela pessoa que, eu metabolizo rápido, eu metabolizo lento, então isso é a nutrigenética, entende? Então a gente vai falar um pouco disso também. Ou seja, a questão dos testes genéticos, que a gente bota aqui, né, o perfil genético da pessoa, ela traz, ou demonstra, melhor dizendo, a predisposição ao surgimento de determinadas doenças. Que, se você identifica essa predisposição genética precocemente, você já consegue atuar assertivamente nessas alterações genotípicas. E com isso, você contribui para a motivação pessoal, adaptação e mudança do estilo de vida, promovendo benefício à saúde. Isso é que surge o conceito de nutrição personalizada. A nutrição personalizada, que nada mais é do que todo mundo já faz dentro do consultório, né? É personalizada para o indivíduo, individualizada para aquele indivíduo, só que com os testes genéticos, isso veio para ajudar a você ter uma assertividade melhor na prevenção de doenças, até mesmo na performance, tá? Então, lembrando que a dieta personalizada, ela envolve muitas coisas, tá? Não vamos isolar, não, eu fiz um teste genético, demonstrou alteração para isso, então vou trabalhar nisso. Não, tem uma série de coisas que estão envolvidas, como atividade física, alergia, intolerância, cultura, acesso ao alimento, hereditariedade, entende? Marcas epigenéticas, preferências alimentares, a gente tem que levar isso tudo em consideração, história familiar, tá? Então, temos que considerar todas essas questões em conjunto para você poder fazer uma nutrição completa, tá? Ou seja, a precisão nutricional, esse conceito, ela surge principalmente com a nutrição dirigida ao genótipo, que a partir do momento que a gente sabe e entende como que é o genótipo dessa pessoa, você consegue ter uma chance, como é que se diz? Você minimiza a chance de erros dentro da sua dieta para cima disso, tá? Mas isso ainda está sendo muito estudado, né? Agora, o que se sabe bastante aqui, toda essa precisão nutricional, ela é influenciada pelo ambiente. Eu adoro essa imagem, cara. Essa imagem eu tirei ela de um site, de um blog aqui da Unicamp, inclusive, tá? Mas ela é sensacional porque ela mostra como é que o ambiente saudável, com estilo de vida bom, benéfico, te traz benefícios para o seu organismo. Isso é nítido. Se você convive dentro de um ambiente saudável, você vai ser saudável. Se você convive dentro de um ambiente ruim, obesogênico, você vai ser obeso, vai ter doença cardiovascular, vai ter um monte de problema genético. Entende? Mas eu tenho genética ruim. Ok, se você tem genética ruim e está num ambiente ruim, é óbvio que isso tudo vai ser problema para o seu organismo. Entende? Então, tem como a gente modular isso em função do meio ambiente em ação, tá? Lembrando que cada indivíduo tem a sua classificação, tá? Tem gente que responde de maneira normal, hiporresponsivos e hiperresponsivos. Claro que isso tudo depende do fenótipo em resposta à dieta. Da mesma forma, na performance no exercício. Porque um determinado nutriente, e fazendo essa exposição a determinados tipos de nutrientes, isso vai influenciar nos diferentes tipos de polimorfismo, né? Nos genótipos que o indivíduo pode ter. Que ele pode melhorar a performance dele em função desse nutriente, pode não ter efeito em função desse nutriente, como ele pode ter um efeito ruim, pode até atrapalhar a performance dele. Entende? Então, saúde e performance, a resposta à saúde e performance depende muito também de como você metaboliza determinados nutrientes no seu organismo. Entende? Então, eu selecionei aqui alguns que são importantes, são alguns genes que são importantes para o desempenho físico, como o gene da ECA, que é amplamente expresso nos tecidos, principalmente músculo, e tem um papel metabólico importante, né? Que é a angiotensina 2, né? Que sinaliza para a produção de angiotensina 2, que tem efeitos conhecidos no metabolismo muscular, principalmente como fator de crescimento para a hipertrofia em resposta à carga mecânica. Ou seja, fez musculação, você estimula o gene da ECA, tá? Se eu tiver um polimorfismo, eu afeto o funcionamento desse gene. Tá até aqui o polimorfismo, ó, em presença ou ausência do alelo I ou alelo D, né, que é a inserção, né, de pares de bases nitrogenadas. Isso aqui é coisa mais específica genética, tá? O que esse genótipo mostra, então, para mim? Tem 3 tipos de genótipos, tá? Que é o II,
ID e DD. São as possíveis alterações. Lembra lá que eu tinha falado do homozigoto dominante, homozigoto recessivo e heterozigoto? É isso aqui, tipo isso daqui. Estão vendo homozigoto, sei lá, dominante ou recessivo, dominante ou recessivo e heterozigoto. O genótipo II, ele apresenta menor atividade enzimática, favorecendo esportes de resistência aeróbica. Significa que eu tenho melhora da função cardiovascular e eficiência muscular. É um gene candidato para grandes altitudes. Indivíduos que têm esse genótipo para o gene da ECA, que tem essa inserção de pares de bases nitrogenadas, eles se dão bem em grandes altitudes. Por exemplo, os Sherpas lá do Nepal, né, que sobem o Everest, né? Ou, por um outro lado, um indivíduo que tem genótipo DD, que tem a deleção desses pares de bases nitrogenadas que estão descritos aqui, eles têm maior atividade enzimática, o que aumenta a angiotensina 2, atua como um fator de crescimento muscular, ou seja, estimula a hipertrofia, estimula a força. Com isso, é um gene candidato para velocistas ou nadadores de curta distância, ou crossfiteiros, ou fisiculturistas. Entende? Porque eu estimulo muito mais a síntese de massa muscular, né, o crescimento da massa muscular. E a contribuição hereditária é extremamente variável, pode ser de 46% a 84%. Entende? Então, está aí um gene candidato para isso. Né? Um outro exemplo também é o gene alfa-quitinina 3. Vocês lembram da actina e miosina? Lembra lá da actina e tal? Existe um gene que regula a produção de uma proteína que está envolvida com a contração muscular. Entende? Que é essa alfa-quitinina 3. Ela é conhecida, né, como gene para a velocidade. Né? Mas existe um polimorfismo, que é o R577X, tá? Que causa a troca de uma citosina por uma timina na posição 1747 do exon 16 do gene. Gente, isso é coisa de detalhe, tá? Mas resumindo, eu tenho uma troca de uma citosina por uma timina, lembra? Um polimorfismo, troca de um nucleotídeo, tá? O que isso daí faz? Por exemplo, genótipo RR ou RX, porque, olha aqui, posso ter o R e posso ter o X, tá? Então eu posso ter RR, pode vir do pai e da mãe, e o RX que veio do pai e da mãe, beleza? Se eu tiver um genótipo RR ou RX, eu tenho uma associação com bom desempenho atlético em atletas de força, contração rápida, maior ativação de mTOR. Exemplo, peguei aqui o Usain Bolt como exemplo. Por quê? Velocista, entende? O genótipo RR e RX beneficia esses caras. Então, por exemplo, velocista, eu vou pegar o Usain Bolt e vou botar ele para correr uma maratona? Claro que não. Por quê? Porque provavelmente ele tem um genótipo que já é benéfico para ele poder fazer corrida de velocidade. Um dos genes, né? Mesma mTOR é síntese proteica. Posso aumentar na musculação? Posso, com certeza. É um gene candidato. Entende? Da mesma forma que o genótipo XX, né, o homozigoto aqui para o XX, que ajuda o cara a ter bom desempenho em modalidade de resistência cardiorrespiratória, ou seja, maratonista. Peguei aqui o Marilson Santos, né, se eu não me engano, como um exemplo aqui de um gene candidato para maratonista, fibras de contração lenta, ou seja, provavelmente esse cara tem um genótipo benéfico para a produção de fibras de contração lenta. Consequentemente, ele tem maior biogênese mitocondrial, maior transporte de corrente sanguínea, vascularização no músculo e por aí vai. Entende? Então, é só pensar assim, aí a pessoa sempre fica na dúvida, né? Eu tenho que decorar essas coisas? Tudo bem, aqui você não precisa decorar não, mas é muito fácil, ó. É só lembrar que R e RX lembra raio. Raio quem faz? Usain Bolt. Porra, aí vai dizer que isso daí não é uma boa tática para vocês poderem lembrar. É só lembrar, lembra? O Usain Bolt ficava fazendo raio assim, né? Ficava fazendo aquela pose e tudo mais, né? Pois é só lembrar RXR, raio rápido, entendeu? Garoto! Mas enfim, é uma besteira dessa que ajuda a gente a lembrar muito bem de alguns genes desses e como que a gente pode bater os olhos e entender e lembrar. Pô, se é raio, é força, é velocidade. Beleza? E um outro gene, eu tô correndo, vocês já viram que eu tô elétrico, né? E esse gene daqui ele é bem sugestivo nesse momento, né? Que é o gene que faz metabolismo da cafeína. Ou seja, já perceberam que eu tô cheio das cafeínas nas ideias, né? E o meu metabolismo ele é relativamente rápido para cafeína, né? Olha esse gene daqui, polimorfismo A163C, responsável pela codificação de uma enzima do citocromo P450. Não sei se vocês vão lembrar, mas citocromo P450 é um sistema enzimático, tem um complexo enzimático, tem várias enzimas que participam no metabolismo de citocromo P450, que está envolvido com a metabolização de vários compostos tóxicos, xenobióticos, etc., também da cafeína.
Então, além da cafeína, tem vários outros compostos que podem ser metabolizados pelas enzimas do citocromo P450. E quem é um tecido que tem bastante expressão dessas enzimas? Fígado. Fígado metaboliza muito bem a cafeína, metaboliza muito bem isso daqui. Então, 95% do metabolismo da cafeína é regulado por essa enzima, pela enzima que é produzida pelo gene CYP1A2. E aí que vem aquela história da velocidade da metabolização, né? Quem seriam os metabolizadores rápidos? O genótipo AA, ou seja, que tem aqui a adenina. Estão vendo? Genótipo AA são os indivíduos que metabolizam rápido, que têm, inclusive, por causa de ter essa metabolização, eles têm menor risco de infarto agudo do miocárdio, hipertensão e pré-diabetes, porque eles têm melhor efeito ergogênico, inclusive. Entende? Então, o indivíduo que metaboliza rápido consegue se beneficiar do uso da cafeína para poder fazer um exercício físico, um pré-treino, por exemplo, né? Agora, os caras que são metabolizadores lentos, genótipo CC e o genótipo AC, ou seja, o cara tem citosina, ou adenina, citosina, tem maior risco de infarto agudo do miocárdio, hipertensão e pré-diabetes em função do uso da cafeína. Por isso que essa galera tem que controlar a cafeína, senão daqui a pouco está hipertenso, está agitado, daqui a pouco infarta e não sabe por quê. Porque provavelmente pode ter um efeito genético aí instituído nesse cara. Entende? Então, uma coisa que é interessante a gente até discutir é a questão do doping genético. Tem muita gente aí, inclusive, já estudando terapia gênica para tratamento de doença. Show de bola, isso é muito legal, mas também tem muita gente estudando o uso de genes para o organismo de atletas, inserção de genes, né, para melhorar a performance, melhorar o desempenho físico, né? Por exemplo, a galera que utiliza EPO, né? A galera que utiliza EPO aumenta a viscosidade do sangue. E aí, você estimulando a eritropoetina, você tem maior risco a infarto agudo do miocárdio por causa dessa viscosidade do sangue aumentada. Entende? Então, temos vários genes candidatos, várias proteínas que podem ser utilizadas como potencial no esporte, como doping genético, né? Por exemplo, eu posso fazer a regulação da produção de miostatina. Miostatina é aquela proteína que inibe crescimento muscular. Imagina se eu conseguir inibir miostatina. O que vai acontecer? Vai ter um crescimento muscular absurdo. Será que isso daí futuramente não vai ser considerado um doping genético? Eu pegar lá, vou fazer um CRISPR-Cas9 lá no DNA do cara, vou ver que ele conseguiu expressar muito mais miostatina, ou melhor, não expressar miostatina, né? Seria o contrário, porque se eu não expressar miostatina, eu cresço mais o meu músculo, entende? Então, aqui, ó, alfa-quitinina 3, a PEPCK, conhecida como o gene que estimula muito a gliconeogênese, por isso você tem disposição, GH, o EPO, enfim, tem muita coisa para a gente discutir até, entrando até numa outra área aí do doping genético, tá? Eu deixei aqui essa tabela também, que é a tabela lá do livro também, de genômica nutricional, porque ele mostra os genes envolvidos com rendimento em atividade física de resistência, né? E tem vários aqui, ó, a ECA, que eu tinha comentado com vocês, quem mais aqui? O PGC1-alfa, que eu comentei, a creatina quinase também é importante pra caramba, a alfa-quitinina 3, NRF2, que está envolvido com metabolismo antioxidante, tá? Que é bem interessante também. Tem muitos genes que são candidatos, tá? Alguns com mais estudos, outros com poucos estudos, tá? Mas é uma área muito ampla aí, a gente tem que estudar muita coisa, beleza, galera? Aproveitando aqui no finalzinho, né, tem que fazer a minha propaganda também, eu sou coordenador de uma pós-graduação que a gente fala um pouco sobre nutrigenômica, que tem tanto graduação presencial quanto EAD. Por isso que eu falo bastante de nutrição esportiva, por isso que eu estou meio que envolvido um pouco com essa área e eu trabalho no doutorado também com essa parte, entende? Então, depois, quem quiser um pouco mais de informação, tem até alguns assuntos, algumas apostilas lá que falam um pouco de genômica também dentro dessa área aí. Beleza, galera? Eu deixo aqui com vocês o meu e-mail e Instagram também, depois quem quiser é só entrar lá em contato comigo, pede por e-mail, pode pedir artigo, tem material, tem um monte de coisa aqui dessa aula que depois, se quiser, eu mando aí para vocês sem problema nenhum, galera. Conhecimento foi feito para ser compartilhado e não para ficar enrustindo, não é mesmo? Por isso que a gente está aqui agora falando um pouquinho, conversando um pouquinho aqui sobre isso. Eu sei que é uma coisa meio corrida, ó, terminei em praticamente 1 hora quase, digamos que eu tenha começado 6h10, são 7h15 agora, né? Eu sei que ficou um pouco corrido, meio frenético mesmo, mas o assunto é extenso, é muito amplo, então a gente precisa de muito mais tempo para a gente poder discutir isso, mas eu espero que vocês tenham gostado, pelo menos para ter um pouco de noção da dimensão que é essa área da nutrigenômica, né? E é até onde a gente pode alcançar com a dieta e com o exercício, né? Porque são 2 fatores ambientais que influenciam muito na expressão dos genes, tá? Então, depois, dê uma estudada sobre isso. Se tiver dúvida, vocês podem me consultar também, sem problema nenhum. E como é que eu volto aqui agora? Ah, voltei, achei.
Eu estou compartilhando ainda? Tô, né? Pera aí, deixa eu te compartilhar. Ainda tá. Dá para compartilhar aí? Tirei aqui agora. Ah, tá. Porque eu me perdi aqui porque eu ocultei os comandos aqui, o comando sumiu. Bom, Gustavo, muitíssimo obrigada pela aula. Show. Ih, aqui deu uma travada, não sei se fui eu. Não, tô te ouvindo, tá de boa. Muito obrigada. Tá de boa. Muito obrigada pela aula. Acho que eu falo por todos, né? Pelo que eu vi no Instagram, movimentação no Instagram. Vai ter muito spoiler, vai ter muita história aí para repostar. O pessoal Ótimo. aqui tá elogiando bastante também. Achei que a aula foi incrível. Muito dinâmica, muito didática também. Então deu assim para entender bastante. Tem que E aí correr eu um vou deixar pouquinho, né? agora Mas o pessoal falar um pouquinho aqui. Você também viu os elogios, muita gente falando que amou a aula, sensacional, elogiando bastante. Quem quiser fazer alguma pergunta, se não puder falar no microfone, pode mandar no chat que eu falo para o Gustavo. Quem quiser abrir o microfone para poder fazer a pergunta, fica à vontade também. pode falar também, galera. Não tem problema não. Vocês já perceberam que eu falei demais, né? Mas vocês também podem falar. Eu sei que é bem frenético, eu sei que é uma coisa bem rápida mesmo. Não tem... É difícil a gente poder falar tudo em uma hora, né? Mas se tiver dúvida, depois me fala. Boa noite, Gustavo. Fala, Beatriz, beleza? Parabéns pela palestra, eu adorei, é muito legal esse tópico. Eu fiquei com uma curiosidade com relação à linha temporal, que tu falou que tem aquela parte de expressão gênica e no final, a fisiológica, com relação ao washout. Então, quando a pessoa para de fazer, quanto tempo demora? Você sabe dizer quanto tempo demora até voltar ao status inicial? É muito individual, mas isso daí, a maioria das pessoas relata aí pelo menos 1 mês, 2 meses, pelo menos, tá? Mas pode ter gente que pode ter, por exemplo, vamos pensar num washout de um suplemento, determinado suplemento, creatina, que o pessoal tanto fala. Pode ter gente que pode ter um washout ali de 2 semanas, por exemplo, entende? Para você já retornar dentro do seu metabolismo. Eu não sei de cabeça se tem um washout para creatina, mas é muito individual em função da taxa de metabolização daquele nutriente. Então, é difícil determinar, entende? Vai ter que olhar especificamente cada um deles. O que você está fazendo, qual vai ser esse tempo de washout, entende? Acompanha com o exame bioquímico, é a melhor forma que a gente tem também para poder identificar pelo exame bioquímico a resposta de uma determinada dieta, um exercício. Legal, obrigada. Entende? Aí é difícil, não tem muito o que saber, não. Não tem como saber muito, né? Teve um cara lá, aquele Asker Geokendrup, eu até citei ele, foi até mais ou menos nesse slide que você falou, né? Esse cara, ele estuda bastante essa parte de suplementação, performance, etc. Eles, por exemplo, uma questão de uma dieta, né? Dieta cetogênica, por exemplo, ele fala que você precisa de pelo menos umas 2 semanas para você ser considerado cetogênico em função de uma dieta cetogênica associada ao exercício físico. Só que ele fala em média, sabe? Tem gente que se adapta em 3 semanas, tem gente que demora 1 mês para poder se adaptar. Então, é uma coisa que tem que ser controlada aí bem de perto, na verdade. Bom, Entende? a Tayane Ventura falou que é como se faz o controle do doping, e a Mayara falou que amou e que vota por um mini curso para graduação sobre esse assunto. Ué, pode botar, não tem problema não. Se tiver mais tempo, a gente fala muito mais coisa aí também. Pois é, o controle do doping genético ele é difícil da gente fazer, mas existem algumas marcas que você consegue fazer, principalmente por polimorfismo. Quando você faz análise de polimorfismos, você consegue identificar se teve alteração ou não naquele polimorfismo, baseado pelo padrão. Então, ele pega um genótipo ali padrão, em função daquele gene, e vê se teve uma modificação de polimorfismos, ou seja, de polimorfismo e também de marca epigenética também. Porque polimorfismo ele é único, cara. Ele é único em cada indivíduo, entende? Ninguém vai ter o padrão de polimorfismo idêntico a um do outro, entende? A gente tem polimorfismos que podem ser parecidos, entende? Principalmente mas eu posso ter um igual à minha mãe? Uma parte, sim, você pode ter igual à tua mãe, entende? Mas você é único, lembrem disso. Até porque, lá no processo de meiose, não sei se vocês vão lembrar disso, né? Lá na meiose, tempo pra caramba, existe o processo de crossing over. O crossing over faz com que a gente tenha maior variabilidade genética. É por isso que ninguém se parece com os próprios pais. Por isso que ninguém é idêntico ao pai, à mãe, ou à avó, que seja. Todo mundo tem uma pequena diferençazinha. Nós temos traços parecidos, mas ninguém é igual. Então, o controle desse doping mesmo, considerado doping genético, tem que ter uma investigação muito mais profunda aí
com alguns marcadores que existem genéticos para poder identificar. Aí tem uma coisa bem mais específica aí, que aí é só geneticista mesmo que consegue chegar nesse nível de aprofundamento de testes para identificar esse doping genético, né? Você vê, por exemplo, padrão de expressão desses genes, você vê padrão de aumento da proteína que está sendo expressa, entende? Então, você pode ter essas, digamos assim, essas pequenas, como é que se diz? Essas pequenas variáveis que você consegue identificar, entende? Então, é difícil, mas dá para poder fazer. Ah, sim, é caro. É caro. É caro pra caramba. Teste genético é caro. Mas, enfim, se considerando atleta de ponta, né? Vamos pensar aí com uma equipe, com patrocínio e etc. Você pode conseguir fazer isso também, né? Mas realmente, teste genético hoje em dia ele é muito caro, a aplicação ainda está baixa, digamos assim, né? A adesão ainda está baixa em função da questão do custo. Tá? Eu até tenho um exame genético que eu fiz em mim mesmo, eu mesmo solicitei para mim mesmo, e eu fiz o teste. E daria até para mostrar, inclusive, para vocês poderem ter uma noção, tá? Mas o nosso tempo que ele é meio curto em função disso, e aí fica meio corrido. Mas é bem interessante essa parte. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou por microfone, ou por chat? Boa noite, Gustavo. Fala, Elizabeth. Tudo bem? Beleza. Prazer inenarrável estar aqui, compartilhando aqui desse momento com você. Show. Olha só, Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta de pessoa do primeiro período, normal. Normalmente as pessoas não têm condições de ter uma alimentação dita saudável, né? Que é quando a gente fala da dieta, envolve um monte de outras coisas. Aí eu lembro que eu vejo assim, algumas pessoas falando, pode ser até bobo, porque eu malho muito para poder comer normal. Isso existe? Tá, aí você está falando de uma coisa de balanço energético. Ou seja, eu gasto muita energia, por isso eu como muita coisa, como coisas variadas, etc. Mas isso funciona até certo ponto. Quando você é novinho, quando você está lá cheio de disposição, massa muscular alta, tudo funcionando, né? O pâncreas funcionando, lindo e maravilhosamente, o fígado e etc. Beleza, legal. Até consegue o seu organismo a trabalhar em cima daquela dieta ruim em função do gasto energético ser alto. Entende? Porque você está gerando balanço energético negativo e isso pode, digamos assim, te beneficiar na sinalização do catabolismo, que eu até citei ali da MP quinase, da própria irisina e toda a cascata de sinalização da MP quinase. Isso pode até te ajudar. O problema é que quando a gente vai ficando mais velho, né, a idade é um fator bem importante na questão da alteração do metabolismo do nosso organismo em si, vai tendo alteração na expressão de determinados genes, a gente vai expressando menos proteínas, a gente vai tendo a sinalização hormonal diferente. E essa sinalização é que vai acabar se sobressaindo a longo prazo em função do que você come ruim. Então, essa sinalização constante por você ter uma dieta não saudável, desequilibrada, com alta densidade energética, mesmo que você pratique exercício, um dia você pode pagar esse preço lá na frente em função da sua idade, entende? Então, isso Sim. Funciona ou não funciona, entende? Não é bom levar o pé da letra, não, tá? Eu mesmo, às vezes, brinco com isso, né? Que é importante você ter uma dieta equilibrada, saudável, e o importante é gastar. Claro, o importante é gastar, mas tem que ter um olhar atento para a qualidade também da dieta, não é só quantidade, tem que ter qualidade também. Eu sei que às vezes é difícil ter a qualidade, mas, meu irmão, vai ter que correr atrás, senão, futuramente, a longo prazo, isso pode, como é que se diz? Aparecer, né? Pode demonstrar mais nesse quesito. Entende? Obrigada. De nada. É bom que você, no primeiro período, já vai tendo contato com essas coisas, já vai sabendo, já vai vendo que essas coisas existem e etc. Né? Verdade, eu tô amando. Uma pena que não deu para ficar mais 3 horas aqui. Sim. Senão, se deixar, a gente fica aqui até meia-noite, 1h da manhã, 3 horas da manhã. Vira live da madrugada. Já deixou de ser café para ser noitada. Então, a gente pode ficar direto. Mas é mesmo.
que mais? Quem mais perguntou aí? Mais ninguém? Ah, vocês Mais alguém, gente, gostaria de fazer alguma pergunta? Eles estão tímidos. Olha o Vitor aí, ó. Mas estão ajudando bastante. Enquanto ninguém tem nenhuma pergunta, eu gostaria de avisar mais uma vez que eu já coloquei aqui no chat o link para a presença, para a gente poder fazer emissão de certificado. Por mais que vocês tenham se inscrito para participar do evento, é muito importante que vocês façam agora esse formulário para a gente saber quem esteve presente e assim poder fazer a emissão de certificado. E coloquei também aqui o link do nosso YouTube, que a gente vai publicar depois a aula gravada. Show! Carla perguntou aqui, né, quais exames seriam interessantes. Ô, Carla, normalmente tem algumas empresas que já têm vamos dizer assim, um kit, um combo de genes que são candidatos para dentro da atividade física, entende? Por exemplo, a gente, se vocês já estudarem, se vocês já souberem quais seriam os genes candidatos para determinada performance, você já pode pegar, solicitar, pedir para ele lá na empresa, eu quero fazer esse exame aqui, esse, dos genes que foram selecionados lá. E ele pode pegar e fazer. Se você quiser conhecer mesmo o teu paciente, você pode pedir tanto genes para performance de resistência, longa duração, quanto para performance de fisiculturista, que nem você citou aqui, né, de exercício de força, etc. Que aí você vai saber mais ou menos qual é a predisposição do tipo de fibra muscular que pode ter predominância nesse seu indivíduo. Então, a predominância de exercício de fibra rápida. Então, eu vou utilizar do exercício de contração rápida para ele poder ter um benefício melhor e também trabalhar metabolismo energético em cima disso. Entende? Mas se for, não, ele tem predominância maior de fibra de contração lenta, fibra vermelha, e aí você direciona tanto a alimentação quanto o treinamento para isso. Entende? Então, a grande questão que você fez a pergunta aí, se é interessante o nutricionista pedir. Isso vai depender muito do paciente, porque a grande questão é que plano não cobre exame genético, nesse sentido, né, com esse objetivo de estético, performance, etc. Então, acaba ficando a cargo do paciente ele ter que pagar esse teste. Então, que hoje em dia ainda está um pouco caro, tá? Então, o acesso ainda está um pouco difícil nesse quesito. Mas se o paciente tem dinheiro, ele quer fazer, beleza, show de bola, vai ser ótimo, porque você já vai saber qual é a predisposição genética que ele tem à alteração no metabolismo de determinadas proteínas. Lembre disso, é predisposição. Não significa que o indivíduo tem a alteração na proteína, da enzima ou do metabolismo. Por mais que você tenha uma predisposição genética, isso não pode não se refletir na expressão do gene. Lembra lá que eu falei? Você tem transcrição, tradução, síntese proteica. A transcrição é lá no DNA. Você vai fazer o que tem no DNA. Até chegar na funcionalidade dessa proteína, você tem um caminho ali, né? Nesse meio do caminho, entende? Então, você também primeiro precisa afetar a expressão para depois essa proteína também ter efeito. Então, por mais que você tenha predisposição, não significa que você tenha alteração no metabolismo dessas proteínas, entende? Se eles, com o tempo, podem ser mais acessíveis, Priscila, eu acho que podem. Eu acho que quanto mais testes foram feitos, quanto mais pesquisa for feita, quanto mais empresas fizerem esses testes genéticos, eu acho que isso estimula mais. Eu acho que isso estimula a fazer, como é que se diz, a popularizar. Porque, gente, isso é mercado. Isso é mercado, né? A pessoa lá pagando, a empresa pode se interessar justamente para poder vender mais esses testes. Entende? Mas isso é necessário ou não? Aí vai caber cada um avaliar. Entende? Vocês é que vão ter que avaliar como nutricionista a necessidade de fazer esses testes, né? A aplicabilidade na população, ela fica muito mais a cargo de, eu acho, né, a minha posição pessoal, que essa aplicabilidade ela está muito mais envolvida com doenças ou prevenção de doenças. Então, se você já sabe precocemente a predisposição que determinada população tem para surgimento de obesidade, diabetes, etc., você já vai fazendo um trabalho de educação nutricional nessa população para evitar o surgimento dessas doenças. É muito melhor prevenir do que remediar. Não é isso que diz lá o ditado? Pois é muito melhor você prevenir com uma alimentação saudável do que você ficar remediando dentro de uma UTI, tomando um monte de soro na veia e outras coisas mais, que saem muito mais caro. Entende? Então, nesse caso, na aplicação na população em geral, acho que seria muito mais viável. Eles poderão ser mais acessíveis? Acho que podem, sim. É a mesma coisa, o Juan. Eu acho que pode ser acessível, sim. O que faz alguém ter um DNA de 1,80 m e outros terem 2 metros? Tem pessoas que têm simplesmente mais bases nitrogenadas do que outras. O Rodrigo, isso daí é uma variação que pode ocorrer também dependendo do tipo de célula
tá, Rodrigo? Porque você tem essa pequena quantidade de bases nitrogenadas que podem se diferenciar assim. Tanto que uma das teorias do envelhecimento é a perda dessas bases nitrogenadas e por isso o seu DNA encurta. A ponto de, quando o seu DNA está encurtando, as suas células fazem menos mitose e menos regeneração. Por isso que a gente vai envelhecendo e tendo perda da regeneração das nossas células, que são as famosas telomerases, tá? Que vão destruindo esses pedaços finais do DNA. O finalzinho sempre vai dando uma encurtada nos cromossomos. Depois, se quiser dar uma pesquisada nisso, nos telômeros e telomerases. Aí, por isso que vai apresentando essa variação de 1,80 m a 2 metros. Tem aí uma pequena variaçãozinha nesse tamanho do DNA. Isso aí é uma linha de estudo absurda. Aí. Tem um monte de gente tentando inibir a telomerase para aumentar a longevidade. Tem vários testes em cima disso. É bem interessante também. Isso daí é bem legal, essa área. Mais alguma pergunta, galera? Ou a gente pode tirar nossa fotinha para encerrar? Ó, a Renata, malandro. De desconto. Já tá querendo desconto já, né? Ué, junta um grupo de 5, 10 pessoas aí que a gente consegue desconto facinho, rapaz. Ó, se juntar aí, ó, 5 pessoas, ó, o Vitor aí também, ó. Aproveita e fala com o Vitor aí, Renato. Vitor é meu aluno, já falou que queria também. Passa uma lista. O pessoal que está se formando aí é ótimo, inclusive. Carolina também. Ah, Carolina Velar, lembro, rapaz. Samanta Abuala também. Samanta Abuala vai apresentar monografia já, inclusive. Tá até aí assistindo. Já está se formando também. A outra aí, ó. Ó, já tem Samanta, já tem Renata e já tem Vitor. Pronto, os 3 aí, ó. 3 já é aglomeração, galera. Nos dias de hoje, 3 já é aglomeração, rapaz. Juntou 5, pronto. Já entra com desconto. Já pode fazer o grupinho. Bom, gente, eu queria convidar todas, então, para ligar a câmera para a gente poder tirar um printzinho, né? Para poder guardar a palestra de hoje, para a gente postar no G. Tira aí, eu me vejo pequenininho aqui nesse canto aqui, mas eu apareço aí para vocês. Eu vou tirar. Então, aí, quem puder ligar a câmera, liga aí para ficar bonitinho o print. Ah, Renata, apareceu, né? A Henriette aí também, rapaz. Olha o Vitor aí. Crossfiteiro que corre na rua, rapaz. Olha o cara aí. Beleza.